Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs. Estamos começando mais um podcast das ministrações semanais, como fazemos todas as semanas. A graça, a bondade e a misericórdia do Senhor. E estamos mais uma vez essa semana para mais um podcast. Como sempre, o podcast não é o sermão, não é a pregação, né? É apenas um material de apoio e suporte aos irmãos e irmãs que vão ministrar e aqueles que, porventura, precisam ou gostam, às vezes nem precisam, mas gostam, né? O sermão vai ser feito, claro, com o debruçar da palavra, da oração, da leitura, da reflexão, da inspiração do Espírito Santo, que dará as palavras exatas ao meu, ao seu, ao coração daqueles que vão pregar. Estamos então começando mais um podcast. Estamos a 15ª semana, começamos em novembro do ano passado e continuamos. Lembrando aos irmãos pregadores e ministradores que no mês de março nós damos uma parada, continuamos com o tema, mas o foco será destinado à família. Amém? Como nós fazemos todo ano, não esquecemos o mês de maio, abril, maio, junho, nós destinamos à família. Com certeza não será diferente este ano, mas até o final de março, essa semana e a próxima, nós estaremos ainda nesse tema focado exatamente em cima, nunca desista, prossiga, que é o nosso pensamento. Como sempre, a nossa agenda do dia, eu vou ler daqui a pouco a nossa agenda, eu coloco sempre a presença, né? O nível de presença, o vermelho são a média de presença na EBFD o preto é a média de presença nos nossos cultos semanais e domingo também. Claro que os cultos semanais, nos dias de domingo, temos um maior número. O domingo passado ainda não está, só está a EBF. E aqui é o número de presença de pastores, não é geral. O número, principalmente na EBFD, domingo tinha muita gente, né? E a gente não aparece o número total. Depois eu vou enviar para os irmãos até o final de semana. Lá eu mostro o número geral, inclusive dos que não são pastores aqui. É apenas um indicador do número de pastores. Somos total de 91 pastores, se não falha a memória. Líderes, pastores e líderes também. Um pouquinho mais com o Ministério Filhos de Asaf. Mas veja, a média ainda não é boa, agradável, principalmente nos cultos. Na EBFD a média aumenta, mas nos cultos da semana a média cai. Eu gostaria que os irmãos sempre acompanhassem esses números, não deixe de fazer a sua presença. E aqui são no nome das pessoas que mais têm ausência este ano. Assim, muito pequena a presença dessas pessoas. Eu acredito que alguns esquecem, outros estão ausentes. Eu tinha uma outra relação que eu coloquei semana passada, alguns já saíram porque a gente conversou e eles ouviram, estão participando. Claro que não podem participar 100%, mas tem uma participação, mas isso aqui praticamente não tem presença, uma ou duas presenças durante o ano todo. E a gente continua conversando, e claro, você que é pastor, consolidador, é líder, precisa ah, avisar, comunicar, perguntar o que está acontecendo. Alguns podem estar enfermos, doentes. Outros esquecem mesmo. Falei com algumas pessoas que esquecem. E a gente continua incentivando a presença dos pastores quando tiverem culto. É importante nós medimos a eficácia ou a eficiência da nossa participação durante os cultos. É importante. Sem participação, como sempre falamos, não há crescimento. Quanto maior o número de participação nós tivermos, maior o número de crescimento da obra. Quanto menor participação, menor o número de crescimento. Por isso que é importante participar e produzir, trabalhar em prol do reino de Deus, para que a igreja haja crescimento real. Estamos com um grupo animado, né?
tivemos muitas pessoas retornando à igreja, que foram da MIPIBAN, estão retornando à MIPIBAN. Várias pessoas, esse impacto, de uma forma especial, Deus derramou uma unção, resgate de muitos que estavam distantes e agora estão voltando. Graças a Deus, são bem-vindos à obra e ao trabalho. Não deixe de marcar a sua presença. E aqui eu coloquei as principais atividades do mês de março e um pouquinho já de abril. Então veja, não fique, já tivemos 15 e 16, a programação do evangelismo, uma bênção, maravilha. Deus abençoe. Temos uma comissão agora firme do evangelismo, que estão atuando forte, fizeram um excelente trabalho. Isso não pode parar. Embora nós tenhamos outros evangelismo que serão realizados nas bases, começamos na sede, agora vamos para as bases, e até lá no Rio Preto da Eva teremos dias de evangelismo, mas temos uma comissão agora que com certeza os irmãos e irmãs estão engajados e não pode parar, não pode esperar só o evangelismo. O evangelismo tem que continuar. É uma ferramenta, é uma prática deixada por Jesus para nós e ela não pode parar. Tivemos essa bela programação. Dia 21 agora, sexta-feira, nossa reunião ministerial, né? Dia 24, 20, nessa semana que vem, na próxima semana, 24, 25, 26, 27, teremos a busca da presença de Deus. Começamos ano passado com líderes, eu estarei lá, desde segunda-feira, em momentos de oração, às 18 horas, 18 até às 19 horas. O Ministério de Intercessão já tem esse momento de oração de terça-feira, mas vamos estar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Vamos emendar. Só que vamos começar no dia 24 também, né? Também é Santa Convocação de jejum e oração. E no dia 28, 29 e 30 teremos as 48 horas de oração, santificando mais ainda, buscando mais a presença de Deus, né? Aproveitando esse mover do impacto que nos trouxe a muitas vidas, a muitos corações, e vamos emendar com as 48 horas de oração. Então vamos dia 24, 25, 26, 27, todo dia oração, e dia 28, 29 e 30, 48 horas de oração. Será uma semana tremenda, gloriosa, maravilhosa. Essa semana que vem, na outra, uma semana de buscar a face, de buscar fazer propósito, de colocar pela cura, pela libertação, pela salvação, um momento especial. E no mês de agora, dia 4 de abril, teremos um Nefão como profeta. Nós tivemos ano passado, porque foi em cima da hora e as mulheres tomaram conta, e a gente não quis atrapalhar o trabalho das mulheres. Mas agora, no próximo 24 de abril, as mulheres continuam lá com a voz apóstolo, o ministério maravilhoso do meio da apóstolo. Nós faremos em outro lugar o nosso Nefão, que essa é uma atividade do pastor junto com os pastores da igreja. Maravilha. Então veja que a nossa agenda no mês de março e abril está bem carregada. Não botei mais aqui abril. Nas próximas semanas eu vou colocando outras programações para que você fique atento toda semana às nossas principais programações e não fique de fora. Obrigado, já agradeci ao Ministério de Evangelismo. Temos o Ministério de Evangelismo atuante, um excelente trabalho, maravilhoso. Vamos para a próxima base e vamos continuar com o evangelismo. Não podemos parar. Agora faltam também o ministério nas bases. Temos primeiro na igreja, vamos depois para as outras bases aqui. Eu botei uma ordem, mas essa ordem pode mudar. A comissão vai começar com cada líder da base para definir a data, olhar a programação da igreja e definir quais as datas que nós teremos o evangelismo. Provavelmente o evangelismo não será no sábado nem no domingo, porque domingo nós não vamos tirar o culto na sede, nem a BFD, mas teremos provavelmente na sexta-noite e no sábado, talvez o dia inteiro. Vamos conversar depois com o ministério, mas agora nós vamos para as bases realizar esse trabalho maravilhoso de Deus, do ministério do Espírito Santo, vivendo o mês. O nosso tema: nunca desista, prossiga. A ministração do culto de terça-feira, não esqueça, Deus nunca
nos desampara. Nunca esqueça, não esqueça, né? Não podemos esquecer. Deus nunca nos desampara. Nunca estaremos abandonados, estaremos órfãos, estaremos acéfalos, sem direção. Sempre estaremos à presença, à companhia, à direção, à orientação, à voz de Deus sobre as nossas vidas, porque nós somos o seu povo. E o texto que eu coloquei, é claro, que o pregador ou a pregadora, que vamos ler ainda, o programa dará o tom da administração, mas aqui eu estou dando apenas um direcionamento, um ponto de vista. O texto que colocamos é um texto maravilhoso de Deuteronômio, né? Capítulo 31, versículo 8, palavras de Moisés, declarada por Deus a Moisés, e Moisés declarava ao povo até aos nossos dias. O Senhor, pois, aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Que o Senhor Jesus abençoe o meu, o seu, o nosso coração ao ler a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Maravilha! Você já sentiu, ou já se sentiu perdido ou inseguro em um momento, em um instante da sua vida? Provavelmente sim. Todos nós, em muitos momentos, em muitas ocasiões. Aí eu deixo o pregador, né? Se ele quiser começar por esse caminho, se ele quiser começar por outro, mas estou começando por esse. Todos nós, em algum momento, nos sentimos sozinhos. Ou o sentimento parece que nós estávamos sozinhos. Às vezes, precisamos de um empurrãozinho, ou de um empurrãozão, ou de uma força, ou de uma palavra de ânimo para seguir em frente diante das adversidades, das lutas, dos momentos difíceis que nós passamos. Às vezes, às vezes não, muitas vezes, nós precisamos desse empurrãozinho que eu chamo aqui, mas também pode ser um empurrãozão que necessitamos. É exatamente isso. Mais ou menos isso que o texto também de Deuteronômio 31:8 descreve. Ele está dando uma palavra de um grande empurrão para quando nós estivermos, uma palavra de ânimo, de encorajamento, de prosseguimento, de não pararmos, não desistirmos, não abandonarmos nos momentos difíceis. Também neste capítulo, neste versículo, o significado do mesmo pode também dar o sentido de conforto, uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra de que nós podemos confiar, embora estejamos em momentos difíceis. Aí eu deixo o pregador elucubrar, né? Você que está aqui no momento difícil, esta é uma palavra de ânimo de Deus, a palavra de Deus. É a voz do próprio Deus usando a boca do profeta Moisés, podemos assim chamar, do profeta de Deus, trazendo uma palavra também de conforto. Essa é uma palavra também de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra para continuarmos caminhando, marchando e não desistamos dos momentos difíceis da nossa vida. Para entender esse texto, o texto lido de Deuteronômio 31:8, é importante compreender o contexto. O contexto é o pano de fundo do que ele foi escrito. É claro que o pregador vai aí debruçar um pouquinho, não dá para escrever tudo que está aqui, mas aí o pregador tem que dar uma estudada, né? Para entender melhor, para compreender a dimensão, a magnitude, a profundidade, a extensão desse texto, é preciso ver todo o contexto que esse texto foi escrito. Este livro da Bíblia faz parte, eu escrevo rapidamente resumido, faz parte do Pentateuco, foi escrito por Moisés. Na verdade, os últimos discursos, estamos no capítulo 31 de Deuteronômio, esses são as últimas palavras, discursos de Moisés, antes de o povo entrar à terra prometida. Sabemos que
e Moisés não entrará. E o pregador faz o preâmbulo, uma explicação, né? E claro, essas palavras têm uma importância porque elas são não são as últimas palavras, mas são praticamente as palavras que começam a ser palavras finais de Moisés. Depois de 40 anos, já vislumbrava, vai vislumbrar a terra prometida. Ele não vai entrar. Josué e Caleb apenas são os últimos remanescentes daqueles que saíram do Egito. Imagine essas palavras, a importância, a força, o ânimo que o líder de Deus, mesmo sabendo que não entraria, seus dias estavam findando, mas o povo continuaria, né? Uma atitude positiva. Neste trecho, Moisés estava se preparando para passar a liderança ao novo chefe, todo mundo nós sabemos que era Josué, que vai assumir a responsabilidade de entrar na nação. Então veja, aí o pregador prepara, né, o que vai ministrar, uma explicação lógica de como é importante essas palavras de orientação ao seu povo. O povo de Israel enfrentava grandes desafios, ou enfrentaria, ou já estava enfrentando e enfrentaria grandes desafios. Estava, após a travessia do Rio Jordão, estava as muralhas da cidade mais fortificada dos inimigos, que era Jericó. Depois sofreria as derrotas, mais de 30 mil homens na cidade minúscula de Ai. Então veja como as palavras de Moisés dariam e deu e dava encorajamento, força para que o povo, diante das adversidades, aí, pregador, é com você. Portanto, as palavras de apoio e encorajamento que são ditas nesse texto de Deuteronômio 31 são e serão, continuação sendo essenciais para a minha vida, para a sua vida e para as nossas vidas. Deus sabe que durante a existência de nossas vidas teremos momentos difíceis, delicados, nos sentiremos fracos, inexpressíveis, debilitados, desanimados, desencorajados e precisaremos de uma palavra como esta de Moisés de encorajamento. E quantos estarão no culto na terça-feira que estarão em situação difícil e esta palavra servirá de encorajamento para eles também neste precisaríamos de ajuda, precisamos de ajuda, de apoio divino nesses momentos tão difíceis e delicados que gostaríamos de dizer que não teremos mais, mas nós o teremos e precisamos estar prontos para eles, sem dúvida nenhuma. A última coisa que o Senhor queria era que o seu povo, nesse momento, saísse, largasse tudo, desistisse, abandonasse a presença de Deus, por se sentir sozinho, abandonado, rejeitado, sem a companhia. Deus queria que o povo soubesse, sentisse que Deus estava ao lado deles e eles jamais se estariam, nós também, jamais. Aí, pregador, deixa Deus te usar, meu vaso. A mesma coisa Deus está dizendo, que nós não estaremos sozinhos nos momentos mais difíceis da minha vida, da sua vida. Deus estará presente nos ajudando para passarmos. Por isso, a palavra era, foi, será apropriada, animadora, vinda da boca do Senhor para continuarmos firmes, seguros na caminhada na terra prometida. Como Israel estava conquistando a terra prometida, nós, como igreja, como povo de Deus, também estamos em direção à cidade prometida, a terra celestial, a nova Canaã ao lado do Senhor. Por fim, a instrução de Deus para o povo, o seu povo, não ter medo, não desanimar, é poderosa, é tremenda, é gloriosa. O medo pode paralisar, enquanto o desânimo pode roubar de mim, de você, toda a nossa esperança. Só quem sabe que passa pelo momento difícil da vida sabe
o que o desânimo e a falta de esperança pode causar danos. E claro, a palavra vinha trazer esse ânimo, essa palavra de encorajamento, de esperança para o povo. Este versículo é um convite de Deus para confiarmos que mesmo em circunstâncias e situações que parecem impossíveis, difíceis, dolorosas, desagradáveis, podemos encontrar coragem diante a presença de Deus se nós o buscarmos, se nós lutarmos para viver em sua presença. Como diz o texto, o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes, diz a palavra maravilhosa. Quantas vezes precisamos de uma palavra de encorajamento? Quantas vezes precisamos de uma palavra de ânimo, de força em nossas vidas, em circunstâncias e situações que nós enfrentamos, como nos dias atuais? Quais palavras, com, quais palavras, pastor, nós precisamos ouvir em dias difíceis? Aí, pregador, eu cito aqui que estão as palavras. Tenhamos coragem. É claro que eu vou mencionar, e aí cabe o pregador buscar o texto, estudar, meditar. Não dá para colocar tudo aqui dentro. Qual é a palavra que nós precisamos ouvir nesses dias difíceis? Palavras, não esqueça, Deus nunca nos desamparará. E aí o pregador, Deus está comigo, Deus está com você, Deus não quer que você desista, mas que você continue. Quais são essas palavras que nós precisamos ouvir? Primeiro, tenhamos coragem. Deus pessoalmente está à nossa frente. Como eu digo, eu vou ler, como está escrito no texto, é aquele que vai diante de ti. Tenhamos coragem, não desistamos, mesmo que o medo bata, tenhamos coragem. Deus sempre está à nossa frente. Segundo a palavra que nós precisamos ouvir, não tenhamos medo. Quando eu digo não ter medo, é não sentir medo. Não estou dizendo para não sentir medo. Eu sinto medo, você sente medo. Mas não deixamos o medo dominar as nossas vidas. Não deixe o medo dirigir os nossos caminhos. Não tenhamos medo. Ele está ao nosso lado pessoalmente. Aquele que vai diante de ti, ele será contigo, diz a palavra do Senhor. Terceira palavra que nós precisamos: continuemos caminhando. Nunca seremos deixados para trás. Deus nunca nos abandonará. Ele disse: eu não te deixarei, não te deixará. Eu não vou te abandonar, eu não vou te largar. Eu comecei andando contigo, eu vou andar contigo. Quarta palavra: sejamos fortes nos dias maus, nos dias difíceis. Não seremos desamparados, como ele diz aqui. Não te desampararei, não te largarei. Nos momentos difíceis, acredite, o Senhor estará do meu lado, estará do seu lado, Nós precisamos buscar esta afirmação e convicção de Deus. A quinta palavra que nós precisamos ouvir nesse texto: não podemos parar onde estamos. Ele diz: não tenham medo, não temas, não tenha medo, não pare agora. Você já caminhou muito, continue, avance, continue andando, não tenha medo. Deus está. E a sexta palavra, para não ficar muito grande, né? Ficar muito grande a palavra: não te impressione com o que vai acontecer. No final, nós sairemos vencedores. Ele diz: não te espantes, não te impressione. Nós veremos muitas coisas agradáveis. Nós veremos muitas coisas desagradáveis. Nem tudo será mar de rosa e flores, mas nós seremos vencedores, pois nós temos o Senhor ao nosso lado. Não podemos continuar desistindo de viver diante do Senhor de forma tão fácil, flácida, como temos feito até o dia. Desistimos muito fácil. Não podemos continuar fazendo assim.
Precisamos tomar uma nova posição diante do Senhor, pois enfrentaremos muitos inimigos tentando destruir e atrasar as nossas vidas e impedir que continuemos firmes diante da presença do Senhor e diante das suas promessas eternas, profundas, grandiosas, maravilhosas. Por isso, prossigamos firmes diante do Senhor. Como diz o livro de 2 Coríntios 15:7, sejamos fortes e não desanime, pois o trabalho de vocês um dia será recompensado. Maravilha de Deus. Deus abençoe o meu coração, Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe o nosso coração. Já já eu venho para a ministração podcast de quinta-feira. Aguarde, Deus abençoe.